A violência doméstica e, sobretudo, o próprio relacionamento abusivo, ele tem alguns ciclos, ou melhor, tem um ciclo, né, já sedimentado, que uma vez identificado esse ciclo, fica muito mais fácil da mulher sair dessa relação. Ela rompendo esse ciclo e saindo dessa relação, ela consegue, na maioria dos casos, evitar que um mal maior possa acontecer. E o mal maior nessa situação específica é exatamente a questão do feminicídio. Então, para identificar esse ciclo, basta você analisar como é que está sendo a conduta e o comportamento exatamente daquela pessoa que você está. A primeira fase do ciclo é o chamado tensionamento. Nesse momento, a mulher muitas vezes ela fica tensa com o comportamento daquele seu companheiro, marido, noivo, do agressor. E ela fica tensa exatamente porque por qualquer coisa ele se irrita, seja por conta de uma saia que ela está usando e que ele pediu para ela não usar, seja porque ela foi tomar um café com aquela amiga que ele pediu para ela não ir. Então, nesse momento, a mulher ela tenta se adequar ao padrão que aquele companheiro quer, exatamente para evitar que tenha brigas. As brigas são corriqueiras, por isso que a fase é chamada de tensionamento. É exatamente uma fase que a mulher ela fica muito tensa, sem saber como agir, muitas vezes exatamente para não contrariar o seu agressor. Isso acontece de forma comumente, muitas vezes as mulheres não têm noção de que isso já é a base, né, o começo de um relacionamento tóxico, abusivo e que vai gerar mais na frente uma violência doméstica. Passada essa fase, sem que a mulher consiga identificar ou achando de fato de que aquilo vai passar, que aquele agressor vai melhorar, muitas vezes essa ideia de que ele vai melhorar, ela é fomentada assim pelos familiares da vítima, que diz que fulano é muito temperamental, que fulano está muito estressado, e ela pensa na família, e ela pensa exatamente na sociedade como um todo, ela se vergonha, né, do que ela está passando, e acha que vai ser desacreditada se falar, se for até a delegacia. Todos esses questionamentos são passados na cabeça da mulher quando ela está nessa fase do tensionamento. Passada a fase do tensionamento, ela já entra na fase da violência. E a fase da violência é exatamente quando aquele tensionamento ele se rompe e o homem ele já passa, o agressor, o companheiro, ele já passa a ter a conduta realmente violenta. Conduta realmente violenta é essa que sai da esfera apenas do tensionamento e passa já a agredir a sua companheira, seja agressões com palavras de baixo calão, agressões verbais, sejam agressões físicas, agressões verbais que acabam sendo também inseridas na própria agressão moral, e ele começa a agir de forma muito mais violenta do que era antes, na época do tensionamento, e que tudo ele reclamava e tudo era motivo de briga. Infelizmente, muitas mulheres não conseguem romper esse ciclo nesse segundo momento, quando já está a violência. Quando a mulher consegue romper esse ciclo da violência, é exatamente, que já está sedimentada a questão da violência doméstica, é exatamente quando muitas conseguem evitar que o mal maior possa vir a acontecer. Quando elas não conseguem romper esse ciclo, o que é que acontece? Passa-se para a fase da lua de mel. Essa fase da lua de mel muitas vezes acontece quando a mulher ela foi violentada, ela foi encorajada, seja por um amigo ou por um parente, a vir à delegacia a denunciar, é feito boletim de ocorrência, é feito a questão da medida protetiva, é pedida a medida protetiva, muitas vezes o agressor ele é preso em flagrante, é dado andamento a todo aquele processo que é feito, né, em razão da lesão corporal sofrida, em caso de agressão física, mas aí ela acaba, né, voltando exatamente para o agressor. E acaba voltando para o agressor porque aquele agressor ele começa a pedir desculpa, ele diz que vai mudar, ele diz que não vai conseguir viver sem ela. E a mulher está muito fragilizada nesse momento. A dependência emocional da mulher nessa situação ela é muito grande. Então, na maioria das vezes, em algumas situações, ela acaba sim,
né, voltando para aquele agressor, por acreditar que de fato vai haver uma mudança. Então ela entra na fase da chamada exatamente lua de mel. Nessa fase da lua de mel, tudo parece estar resolvido. Ele começa a agir de fato como agiu no começo do relacionamento, sempre muito carinhoso, atencioso. É a fase da lua de mel, aquela viagem que era para fazer, que não tinha feito, agora a gente vai fazer. E não dura tanto, né? É uma fase que, embora seja muito intensa, ela não vai durar tanto, até porque aquilo acaba sendo uma capa para o agressor. Chega um momento que aquela fase da lua de mel, ela se encerra, e quando ela se encerra, renova-se de novo o ciclo, que é exatamente o tensionamento da violência e da lua de mel. Nessa situação, após a questão da violência, da lua de mel, e que vai seguir para o tensionamento, entre o tensionamento e a violência, essa violência passa a ser ainda mais excessiva e muitas vezes passa a trazer danos físicos que são assim, levar, que a mulher vai levar para o resto da sua vida. Danos físicos esses, da perda de um olho, paraplégica, como a própria Maria da Penha ficou, ou até mesmo o feminicídio. Por quê? Porque a violência, ela ganha um grau, né, maior, ela ganha um grau intenso maior, exatamente porque a gente já está renovando o segundo ciclo. Então, uma vez identificando esse ciclo, né, esse possível ciclo, é interessante que a mulher ela já consiga romper essa violência, exatamente para que ela não chegue na renovação dos ciclos, e sempre que renovar o ciclo e ela permanecer, ainda mais a violência vai ser intensa, podendo chegar em lesões corporais de natureza grave ou gravíssimas, ou até mesmo seguida de morte. A DDM Fortaleza está à disposição para qualquer tipo de abuso. É importante pontuar que a violência doméstica ela está em todos os ambientes familiares. Ela não está só em um ambiente familiar, talvez um pouco mais humilde, que as pessoas que ali estão inseridas não possuem uma condição financeira mais abastadas. Não, ela está em todos os locais, inclusive em ambientes em que a condição financeira daquelas pessoas inseridas naquele ambiente é uma condição financeira bem mais abastada, ou seja, as pessoas possuem um determinado estado social dentro de determinada comunidade. Nesses ambientes também existe violência doméstica. O que acontece é que nesses ambientes, muitas vezes, as mulheres elas se sentem envergonhadas de expor a sua vida, envergonhada de expor o agressor, que muitas vezes é uma pessoa acima de qualquer suspeita, e em razão disso elas acabam sofrendo anos determinada violência essa que passam a respingar em uma síndrome do pânico, que passa a desenvolver uma depressão e muitas vezes, infelizmente, até no próprio suicídio dessa mulher, que em razão do estado social não conseguiu se desvencilhar dessa violência. Então, é preciso que isso fique muito claro que a violência doméstica ela está em todos os ambientes. E uma vez identificado, essa violência ela precisa ser rompida, exatamente para que evite a questão do próprio feminicídio, a questão de uma lesão corporal ainda mais grave contra aquela mulher, a questão exatamente de doenças psicossociais, psicomáticas que passam a surgir em razão daquele ambiente totalmente tóxico e em razão até do próprio suicídio, que muitas vezes quando ela não consegue ser ouvida, muitas vezes quando ela não consegue romper esse ciclo, seja por vários motivos, ela acaba vindo a se matar. Quero agradecer a todos pela oportunidade, principalmente a CAMED. Espero ter esclarecido um pouco do que vem a ser a violência doméstica, a origem dessa violência doméstica, por que existe essa violência doméstica, em razão dessa cultura patriarcal, o ciclo de toda essa violência, que uma vez identificado e sendo rompido, passa a evitar vários problemas para aquela vítima, mulher. E, acima de tudo, eu espero que eu tenha conseguido empoderar você que sofre algum tipo de violência, procurar a Polícia Judiciária, a Delegacia da Mulher mais próxima, para que você tenha toda a rede de apoio e proteção adequada, exatamente para que você consiga romper esse ciclo da violência. A Polícia Judiciária do Estado de Ceará está aqui para te ajudar, e o que você precisar,
não pense duas vezes em nos procurar. Obrigada mais uma vez a CAMED por me dar a oportunidade de, em poucos minutos, conseguir esclarecer o que é uma pauta tão sensível para a nossa sociedade. Obrigada a todos e até a próxima.